Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo essa aula. Reta final do TRT, Regimento Interno, aula de número 2. Lembrando que você não precisa, né? Nesse momento de reta final, ler todo o regimento interno, mas o professor vai te indicar aquilo que é mais interessante, mais importante para a sua aprovação, para a sua prova. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos começar então a estudar a nossa aula de número 3 ou 4, não é isso? A falar dos cargos de direção, eleição e posse e vacância, tá? Muito importante para você que está se preparando para o TRT. Cuidado com a interpretação. O professor não está dizendo que não é preciso ler o regimento, mas nessa altura do campeonato, segundo tempo, nos acréscimos já, porque sua prova já é domingo, você, tem que ver aquelas partes que são importantes, especiais. Vamos lá então, artigo 15 vai falar dos cargos de direção, tá? Eleição, posse e vacância. Pessoal, artigo 15, a presidência, a vice-presidência e a corregedoria são cargos de direção. E a presidência, a corregedoria e a vice-presidência são cargos de direção, preenchidos mediante eleição pelo voto aberto. Como é que a gente escolhe aí o presidente? O presidente é escolhido, o presidente do TRT, da 11ª região, é escolhido mediante voto, pelo voto aberto de seus membros, obedecido à ordem de antiguidade e vedada a reeleição. Olha só. Cargos de direção. Quais são os cargos de direção? Presidência, vice-presidência e corregedoria. Então são os cargos aí de direção. Pessoal, como é que são escolhidos esses cargos de direção? Mediante a eleição pelo voto aberto de seus membros, obedecida à ordem de antiguidade, vedada a reeleição. Tudo bem? Tudo certo? Olha só. Aí o esquema maravilhoso do prof. Não tem outro igual. O esquema maravilhoso do prof. Então vamos lá. Olha só. Presidência, vice-presidência, corregedoria. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A reeleição realizar-se-á na segunda quinzena do mês de setembro, em sessão extraordinária designada pelo presidente. Qual presidente? Pelo presidente do Tribunal Regional da 11ª Região. Olha só o 2, parágrafo 2, os pontos mais interessantes da lei. O desembargador que tiver ocupado 2 cargos de direção torna-se inelegível até que seja esgotada a lista de antiguidade. Rodízio. Professor, eu não entendi. Não é vedada a reeleição? É vedada a reeleição. Olha só aqui para o prof. Se o João, ele já foi presidente, do TRT,
ele pode ser vice-presidente? Pode. Ele não pode se reeleger para o mesmo cargo de presidência, mas ele pode se reeleger para o cargo de vice-presidência. Então é vedada a reeleição de presidente, mas ele pode participar da vice-presidência. Professor, ele já foi presidente do TRT, ele já foi o vice-presidente do TRT, tô com a cara assim meio, né? Ontem o professor deu febre no prof, né? Comeu uma comida aí, não estava legal. Mas ele pode ser agora corregedor, ter 3 cargos de direções? Não, não pode. É vedado. Olha só o que diz o parágrafo 2º. O desembargador que tiver ocupado 2 cargos de direção. Então o cara já ocupou aqui o de presidência e o de vice-presidência, não pode o de corregedor. Ou ele ocupou o de corregedor e vice-presidente, não pode ser presidente. É isso que eu estou dizendo. Então pode ocupar a 2? Pode. Pode se reeleger para o mesmo cargo? Não pode. É vedado, tá? Artigo 15A. O ouvidor e o respectivo suplente serão eleitos pelo pleno. Pessoal, quem é que escolhe o ouvidor? Olha só, o ouvidor e seu suplente serão aí eleitos pelo pleno. Eleito aí pelo pleno, por um período mínimo de 1 ano e o máximo de 2, permitido a reeleição. Então, para cargo de ouvidor, é permitido a reeleição. Então, estamos falando aqui do ouvidor mais suplente, eleitos pelo Tribunal Pleno. Tribunal Pleno. Professor, quem compõe o Tribunal Pleno? Todos os desembargadores. Todos os desembargadores compõem o Tribunal Pleno. Eles serão escolhidos, eleitos, quem escolhe é o Tribunal Pleno, por um período mínimo de 1 ano e o máximo de 2 anos, permitido a reeleição. Lembrando, ouvidoria não é cargo de direção. Ouvidoria, o ouvidor, ouvidoria, o ouvidor, ouvidoria, o ouvidor, não é cargo de direção, não é cargo de direção, não é cargo de direção. Por quê? Porque é permitida a reeleição. O ouvidor, ele pode concorrer para continuar sendo ouvidor. E quem vai votar é o Tribunal Pleno, eleito pelo Pleno. Porque ele pode ser reeleito, porque não travou seu vídeo não é um cargo de direção. Quais são os cargos de direção, pessoal? Presidência, vice-presidência e corregedoria. Ouvidoria não é cargo de direção, não é, preste atenção, me leva a sério, porque num polo de relação, os dois têm que ser levados a sério. Então, ouvidor não é cargo de direção. Por isso, pode a reeleição do ouvidor mais suplente. Quem escolhe? O Tribunal Pleno. Período máximo, 2 anos. Mínimo, 1 ano. Permitida a reeleição. Perfeito? Pegou aí o bizu? Firme e forte? Vamos continuar aí firme e forte. Parágrafo único. O exercício dos cargos de ouvidor e do respectivo suplente. Não. Eu já estou cansado de falar não. Não são considerados
cargos de direção. Não são considerados cargos de direção do tribunal para efeito previsto no artigo 102 do caput da lei complementar. Artigo 16. Por ocasião da eleição dos dirigentes, serão feitos os ajustes necessários na composição das sessões das turmas obedecidas às antiguidades. Professor, por que precisa aí fazer os ajustes? Pessoal, você lembra que nós temos 14 desembargadores. O corregedor, o ouvidor, o presidente e vice-presidente serão desses desembargadores. E eles vão estar aí compondo alguma turma e aí fazendo parte de alguma sessão especializada. E aí, quando eles são eleitos para esses cargos, eles deixam as suas atribuições ali, tá? E vão exercer o cargo para o qual foram eleitos. Para isso, precisa fazer os ajustes necessários. O desembargador, parágrafo único do artigo 16, o desembargador em férias será convocado para a eleição, dela podendo participar o desembargador licenciado, desde que não haja contraindicação médica. Então, ele pode participar. Artigo 17. A eleição dos cargos de direção será feita na seguinte ordem. Existe uma ordem para a eleição. E a lei está aqui apresentando essa ordem para você. Olha só a ordem. Primeiro, eles vão voltar mesmo, né? Eles vão votar no presidente, essa é a ordem, 1, 2, vice-presidente e 3 no corregedor. Em caso de, professor, empate, meu Deus, ficou empate. Em caso de empate, o que acontece? O mais antigo. Em caso de empate, meu Deus do céu, considera-se eleito o mais antigo. Empatou. Considera o mais antigo, criatura do céu. A eleição dos cargos de direção pode ser feita de qualquer forma? Não. Pode seguir determinada ordem? Sim. Aqui está estabelecida no regimento interno do TRT. Primeiro nós vamos votar, todo mundo votando aí no presidente. Ficou empate. Nós vamos considerar eleito o mais antigo. Vice-presidente agora, todo mundo votando. Ficou empate. Considera eleito o mais antigo. Corregedor, todo mundo votando agora. Ficou empate. Considera o eleito mais antigo. Artigo 17. Vai cair na sua prova. Tudo bem? Vamos lá. É vida que segue. Firme e forte aí na luta, porque a vida segue. Artigo 18. Eu amo esse artigo. Porque tem a ver com a história do Tribunal Regional, tá? O TRT. Olha só o que diz o artigo 18. Os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício. Pessoal, os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício no dia 15 de dezembro. Então, eles tomam posse no dia 15 de dezembro. Olha só. Posse mais exercício. Então, toma posse e entra em exercício que dia? No dia 15 de dezembro. E prestarão os respectivos compromissos e assinarão os termos. Na hipótese da data de que trata o caput de incluir, coincidir com o sábado ou domingo. A posse e o exercício ficarão antecipados para o primeiro dia. Ei, cuidado! Vai cair na sua prova o presidente, o vice-presidente, o corregedor tomarão posse e entrarão em exercício
no dia 15 de dezembro. Mas o dia 15 de dezembro coincidiu com sábado, com domingo, com feriado. Posterga para o próximo dia útil ou antecipa? Antecipa para o primeiro dia útil. É diferente. E a banca vai cobrar isso aí. Antecipa para o próximo dia anterior. Artigo 19. Na vacância de qualquer dos cargos de direção, haverá nova eleição. Professor, o que é vacância? O que é vacância? Não estudei ainda com o senhor, meu Deus. O que é vacância, pessoal? Vacância é quando o cargo ele fica vago. Vacância é quando o cargo fica vago. Então, na vacância de qualquer dos cargos de direção, professor, o cargo de ouvidor ficou vago. É de direção? Não é de direção, pessoal. Cargo de direção, presidência, vice-presidência, corregedoria. Haverá nova eleição e tomará posse em sessão solene em data marcada pelo Tribunal Pleno. Parágrafo único. Se a vacância ocorrer no cargo de presidente, olha só, ocorreu a vacância no cargo de presidente, o presidente morreu, aposentou, caberá ao vice-presidente a regência temporária do tribunal e a convocação da sessão extraordinária da eleição no prazo de 15 dias. Então, a vacância foi no cargo de presidente. Quem é que vai assumir? O vice-presidente de forma temporária, e ele tem um prazo de 15 dias para convocar uma sessão extraordinária, que é a eleição para escolher o próximo presidente. O desembargador, que foi eleito presidente ou corregedor, continuará como relator nos processos que lhe tenham sido atribuídos. Só não entendi. O cara, antes de se tornar presidente, ele era desembargador. É desembargador. Antes de se tornar corregedor, também desembargador. E aí ele foi escolhido para presidente e corregedor. Ele tem processo ali para precisar decidir, que foi distribuído para ele. Pessoal, ele vai ter que decidir esses processos. Ele não pode aí redistribuir. Agora, o que acontece? O cara que foi eleito presidente, eu não vou redistribuir novos processos. O cara que foi eleito corregedor, eu não vou distribuir novos processos. Mas eles ficarão com os processos que foram distribuídos quando eles eram apenas desembargador. Agora, com o cargo de presidência e corregedor, nesse caso, eles não vão receber novos processos, mas vão continuar com aqueles que foram distribuídos antes. Professor, e o vice-presidente não entra? Não entra. O vice-presidente continua recebendo novos processos, tá? Tudo bem, tudo vai ficar bem. Vamos lá. E aí, artigo 20. O desembargador que foi eleito presidente ou corregedor continuará como relator no processo que ele tenha sido distribuído. Aí o artigo 21, a inelegibilidade prevista na legislação que regulamenta o exercício da magistratura não se aplicará ao vice-presidente que assumir a presidência e nem ao corregedor eleito, tá? Para completar o biênio, se o período restante do mandato for inferior a um ano. Então não se aplica a inelegibilidade. Você lembra que o desembargador, ele não pode ser reeleito para o mesmo cargo? Beleza. Mas ele pode ocupar 2 cargos de direção? Beleza. Tá? Se for menos de 1 ano, não conta. Se for inferior a 1 ano, não conta. Tudo bem? Tranquilo, de boa. Que bom. E aí nós chegamos em uma parte muito interessante e grande, que é a competência do Tribunal Pleno. Competência. Professor, Tribunal Pleno, quem são? Como vivem, né? O que comem, o que se alimentam? Pessoal, Tribunal Pleno é formado por todos os desembargadores do tribunal. Compete ao Tribunal Pleno, além da matéria expressamente prevista em lei ou em outro dispositivo deste regimento, processar e julgar. Lembrando que a nossa missão aqui é
sempre relatar aquilo que é mais interessante para a sua prova. Habeas corpus, habeas datus e mandado de segurança. Então, compete ao tribunal pleno processar e julgar. Aí você vem aqui, você tem aqui processar, cadê? Tá de azul aqui. Processar e julgar. Processar e julgar. Aí vem aqui, 2, julgar. Julgar. Beleza? Tranquilo, julgar. Aí você tem aí várias competências. Pessoal, isso aqui é leitura. É reta final. Não temos tempo de ler. Você vai ler isso agora em casa após a aula. As competências do tribunal pleno. Eu já falei o que é o tribunal pleno. Já falei. Beleza? Olha só a quantidade. A quantidade. Tranquilo? E aí vem as sessões especializadas, que também é um ponto importante aí para a sua prova. Ai, meu Deus do céu! Sessões especializadas. Pessoal, marca aí no seu material há 2 sessões especializadas, assim compostas. Professor, quantas sessões especializadas nós temos, pessoal? Nós temos 2 sessões especializadas. Sessão especializada formada por quantos desembargadores? A1 formada por 6 desembargadores. 6 desembargadores. Presidida pelo vice-presidente. Então a sessão 1 é formada por 6 desembargadores e presidida pelo vice-presidente. A sessão 2. Vamos lá, sessão 2. Sessão 2, aí, formada por 6 desembargadores, presidida pelo desembargador mais antigo. Professor, 6 mais 6, 12, está voltando 2. É o corregedor e o presidente. Eles não vão fazer parte das sessões, tá? Sessão especializada 1, formada por 6 desembargadores. Olha aí. 6 desembargadores e presidida pelo presidente. Vai cair na sua prova isso aí. Vai cair, professor? Vai cair na sua prova. Seção 2, formada por 6 desembargadores e presidida pelo desembargador mais antigo. Presidido aí pelo mais antigo. Olha o esquema do prof, só o todinho. Seção especializada 2, formada por 6 desembargadores, presidida pelo desembargador mais antigo. Só o todinho. Dá de errar não, né? Dá não. Só se você quiser. Parágrafo único. A composição sequencial dá-se-á pelo critério de antiguidade e de forma alternada. Faz o rodízio. Compete às sessões especializadas. Pessoal, novamente, leitura para casa. Processar e julgar. Tá aí. Pede as sessões especializadas. Tá? Beleza? 2. Julgar. Aqui é só julgar. Aqui na primeira é processar e julgar. Aqui é só julgar. Olha só a quantidade. Parágrafo 5º. Não poderão integrar a mesma sessão especializada nem atuar simultaneamente sessão magistrados que sejam cônjuges ou companheiros, parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau, em linha reta ou colateral. Nas sessões das especializadas, os trabalhos obedecerão o que couber à mesma ordem adotada pelo tribunal pleno.
As sessões especializadas deliberarão com presença no mínimo de 4 magistrados. Então, para resolver alguma situação, tem que ter no mínimo 4 magistrados. Lembrando que a sessão é composta por 6 desembargadores. Para deliberar sobre as matérias, no mínimo 4 magistrados. Ouvira do Ipiranga, não é isso? 4 magistrados. A escolha do presidente das especializadas coincidirá com a sessão que eleger a direção do tribunal para mandato de 2 anos. Então, na mesma data que, foi realizada a eleição para escolher os cargos de direção, também irão ser escolhidos aí os presidentes das especializadas, tá? O mandato de 2 anos, também o presidente das especializadas tem mandato de 2 anos, adotando o critério de rodízio. Como é isso? Não pode 2 vezes, tem que obedecer, chegou aqui, pode de novo, chegou aqui, pode de novo, chegou aqui, pode de novo, ou seja, rodízio. Por antiguidade na classe, em relação ao presidente da seção especializada, para ser presidente, tá? Da seção. Então aí, o rodízio. A posse dos presidentes da especializada ocorrerá na mesma data que os membros da direção do tribunal, no dia 15 de dezembro. Se coincidir com o feriado, antecipa. No caso de ausência temporária do presidente da seção, este será substituído pelo desembargador mais antigo, No caso de ausência, quem vai substituir o presidente da seção é o desembargador mais antigo, especializado quem tiver presente a sessão. No caso de vacância de presidente da sessão, aplica-se o que couber preceitos legais e regimento referente à presidência e vice-presidente do tribunal. Então, se aplica aí o mesmo preceito, tá? O exercício da presidência da sessão não implica inelegibilidade nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor. Então, não tem nada a ver ser presidente das sessões. O que você não pode ser 2 vezes, por 3 vezes, ou a reeleição aí do cargo de presidente, Aliás, do cargo de direções, tá? 5. Os desembargadores eleitos para o cargo de presidente e corregedor ou do tribunal não concorrerão à distribuição de processos durante o período dos respectivos mandatos. Então, isso aqui é muito importante. Não vou receber aí novos processos durante aí o período aí do mandato. Beleza? Tranquilo? De boa. Vamos lá. Compete ao presidente da seção especializada. Também leitura aí para a sua casa, para fazer isso em casa, tá? É gigantesco. São órgãos da Justiça do Trabalho da região, o Juiz do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho. Região, os Juízes do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. Tá certo, São órgãos da Justiça do Trabalho. São órgãos, tá certo, tá? E aí eu vou mandar esse material para vocês. Pessoal, muito obrigado. Façam as questões aí, de boa. E vamos pra frente, vamos seguir firme e forte, porque vai dar tudo certo. Reta final. Tchau, abraço e até a próxima. Fui!